Está no Yutet Amud Aleph, no meio do Daf. As últimas palavras são da linha Maravilha da Maravilha. Vamos começar. Maravilha da Maravilha. Haomer Shtaramaná. Shtaramaná é um contrato de empréstimo. O cara ainda não emprestou, mas ele já fica pronto para quando ele emprestar. Já está pronto o contrato. Quando ele emprestar, já está ali. Então o cara chega e fala: olha, isso aqui é Shtaramaná, usa. Isso aqui é um Shtaramaná. Ele não me emprestou, ele está cobrando. Amaná não é viúva. Não, Almaná é viúva. Amaná aqui é de imuná, de fé, de acreditado. Amaná. isso. Acreditado. Ele fala aqui, então, ele não é acreditado. Quando ele fala isso, não é acreditado. Se ele está cobrando, fala que ele está emprestando. De Kamarman, Agmará. Quem fala que esse estar é Shtaramaná, quem é que falou? O que está cobrando ou o que está sendo cobrado? E lema de Kamar Love Pshita Kol Keminei. Se foi aquele que pegou emprestado, é lógico que não está acreditado. Tem que trazer Edim que ele não pegou emprestado. Se outro cara está cobrando, tem aqui um estar. Tem que trazer alguma prova que ele não pegou emprestado aí. Ela de Kamar Malvei da bola brachá. Agora, se foi o Malvei que falou isso, aquele que tem que empresta o dinheiro, vamos falar para vir brachá para ele. Por quê? Porque se ele que empresta o dinheiro, ele próprio falou: não, isso aqui é só um Shtaramaná, eu não emprestei. Como é que a gente vai falar para não acreditar? Então, se foi o que pegou emprestado, lógico que a gente vai acreditar. Tem que trazer uma prova. Se foi porque aqui tem um Estado, tem um contrato assinado. Se foi o que emprestou, tá ótimo, vai discutir. Agora, ela de Kamredi. Agora, se for os Edim que falaram. E de Khatav Adam, se a gente pegou que as assinaturas dele foram da onde? A gente falou daquela perícia de outro lugar. Então, lógico que eles não precisam ser acreditados, a gente precisa deles aqui. Agora, se a gente precisa deles para eles falarem essa aqui é a nossa assinatura, como a gente falou, então três formas de ver a assinatura deles. Se eles próprios falam a assinatura, se outros Edim falam a assinatura, se eles fazem aquela perícia e compararam com outro lugar a assinatura deles. Agora, se a gente precisa deles para eles falarem que é a assinatura deles, e eles falam que é a assinatura deles sim, mas isso aqui é um Shtaramaná, como é que eles não vão acreditar? Fala Gamará. Afinal das contas, Criaram um reconhecimento a gente de firma. não sabe que Eles criaram um reconhecimento de firma. exatamente. Perícia, né? Ou perícia do último caso. No final das contas, a gente não sabe qual foi o caso que falou, a Vilda falou, que não seria acreditado. Se ele está falando sobre Edim, se ele está falando sobre o próprio que pegou empréstimo, ou daquele que emprestou. O que a gente vai ver para frente agora tem o Siman Baesh. Certo? Que ele bota aqui nos notes. Que Beit de Rava, Aleph de Abai e Shin de Ravash. Marava. Leolam de Kamar Love. Primeira resposta. Quem falou isso, que isso aqui é um Shtaramaná, que pegou emprestado? Vekidera Abuda, como falou na Abuda. Marav, Abodê Bishtar, Shektavô, Eserech Lekemô. Aquele que fala, que concorda que o Shtar, que o contrato é um contrato verdadeiro, nem precisa correr atrás das assinaturas de testemunhas, uma vez que ele pegou o empréstimo, já concordou que aquele contrato é um contrato verdadeiro, não precisa correr atrás das assinaturas de testemunhas para ver se as assinaturas são boas ou não, se são testemunhas ou não. Para que ele pegou emprestado, depois já falou que é verdadeiro. Mas nesse caso que ele falou que é verdadeiro, mas ele falou, é Shtaramaná, você poderia pensar o quê? Que ele, já que ele falou que é verdadeiro, agora tem que pagar. Mas já ele falou que é verdadeiro, e agora ele falou que é Shtaramaná. Então, uma vez que ele falou que ele que é a boca que permitiu, é a boca que proibiu, Pesheitir, Pesheitir,
ele que falou que é verdadeiro, pela força que ele falou que é verdadeiro, esse estar está valendo. Então, se ele falar que é Amaná, a gente acredita também. Fala Guará, falava Rav, falou Rav, não é acreditado. Então, Abai, isso aqui é de acordo com Rav. Esse é o Hidush. Abai Amar, Leolam de Amar Malvê. Abai fala não. Quem falou que esse aqui é estar Amaná é o que emprestou dinheiro. Qual o Hidush? O que God Shechav Lacherim. É o caso que esse cara que emprestou dinheiro, ele perde quando ele concorda que isso aqui é um estar Amaná. Ele perde para outros. Por exemplo, o Malvê, aquele que empresta dinheiro, ele deve dinheiro para outras pessoas. E ele não tem como pagar. Ele dependia desse empréstimo para receber, para pagar para outros. Porque Derabia Natan, como falaram Natan, detalhe, Derabia Natan do Mervinando, não seria Bachavero Baner, Bachavero, Vidante, como se fizer, de Lazé, Tamar, Natala Sharashamlo. Como fala Rabi Natan, Rabi Natan fala o seguinte: se esse sujeito deve 100 reais para esse cara, e esse cara deve 100 reais para esse outro sujeito. Rabi Natan fala, se esse cara não tem como pagar, de onde sabe que o menino pega desse cara aqui e paga para esse? Fala Rabi Natan, Natan lá Sherashamlo. Passug Bamidbar. Aqui ele tira um apoio para falar que o menino pega desse primeiro aqui e dá para quem está devendo. Agora, qual o Hidush? Já que esse aqui está devendo para esse, quando ele fala que esse aqui é um Shtaramaná, ele não vai ter como pagar para esse. Na verdade, quem perde é esse primeiro. Mesmo assim, ele é acreditado. Certo? Ravash fala a terceira opinião, que só tem como ser 3. Leolam de Kamre Edim. Quem fala que está Ramaná são os testemunhos. O Dean que está verdade, meu Tzem Makomacher. E é no caso que a gente não tem como fazer perícia. O não tem como fazer perícia, tirar a assinatura deles. De outros estarem. Eles precisam deles para falar que é a assinatura deles. O Dekamar também da pergunta que você fala, por que a gente não acreditaria neles? Que Rav Kahana, de Amar Rav Kahana, a Suladam Sheasher, estar a mandar. Então, quando vamos chamar altas que do Alechalav, diz que falou Rav Kahana que é proibido a pessoa deixar um Shtaramaná dentro da casa dele. Que é a Marav Shesh Berei de Ravidi. Shmaminami de Rav Kahana. A gente aprende disso que ele falou Rav Kahana. Edim Shamru Amaná Hayud Varedo. Edemanim, quando os Edim, as testemunhas falam que isso aqui é um Shtaramaná. Eles são acreditados que uma vez que é proibido a pessoa guardar o Shtaramaná na casa dele, então quando ele fala que é Shtaramaná, não deve ser, porque está guardado com ele. Mas estava com motivo que mandei Avlau, a Avlá, Lochat. Já que isso aqui, Shtaramaná, é uma coisa de Avlá, que é uma coisa que não é boa, coisa proibida, então sobre isso ninguém assina. O quê? Com Shtaramaná você deixa pronto, mas não assina Zedim, não assina tudo. Com nota promissória, eu vou deixar a nota promissória aqui pronto, tá? Você quer pegar dinheiro? Eu já vou deixar pronto. Ninguém vai assinar que está devendo a gente pegar? O Shtaramaná está assinado. Não, se tá, então, isso que está falando da prova de que foram Rav Kahana. Uma vez que está assinado, mesmo que os Edim cheguem e falem Amaná, uma vez que está assinado, a gente não acredita. Acredita. Não acredita que é Shtaramaná. Isso aqui é um contrato válido. Não, mas ele deixou de ser um Shtaramaná. Uma coisa está totalmente assinada, por que seria um Shtaramaná? Isso, é exatamente isso que falou Rav, falou Rav. Se está assinado, não é mais a gente não Shtaramaná. acredita. Não acredito que é na dívida, não acredito que é um Falou Shtaramaná. Rav, falou Rav, se chegarem e falarem esse contrato aqui é um contrato verdadeiro, mas é um contrato Shtaramaná. Não, peraí, mas se está assinado, não tem Shtaramaná. É um Shtar que está valendo, não tem... Ele está alegando que é Shtaramaná, mas na realidade não se acredita que é Shtaramaná. Acredita que é Falou um na vida, contrato falou na real. Não estou entendendo. Shtaramaná é o quê? Qual é a definição de Shtaramaná? É um contrato que deixou, está engatilhado, vamos dizer assim. Está pronto, mas ainda não emprestou. Então ele não acredita que é Shtaramaná, ele acredita que é um estar Verdadeiro. Shtaramaná é Não acredita na alegação de que é Shtaramaná. Isso.
Não é a ligação da pessoa. Nossa, mas depois de um que está assinado Como é que por é o todo nome? mundo, deixou de ser um Shtaramana. Deixou de ser Um Shtaramana. contrato de... Então, mas ele está alegando que é. Por isso você não acredita. Isso falou na vida favorável. Se alguém chegar e falar que isso aqui é um Shtaramaná, a gente não acredita. Quem é alguém? Ele está Tem devendo. três Ou opções. testemunho. Não, o Ou cara que que está devendo porque a gente não acredita, como falou, O cara não quer pagar. Rava. É. Mas Korkdus, mesmo que ele próprio falou que esse aqui é verdadeiro, mas é Amaná, mesmo que ele próprio foi aquele que deu o ok no Star. não rolou o empréstimo. Isso que ele falou. Mesmo que ele mesmo falou que esse Star aqui é verdadeiro, mas é Amaná, a gente não acredita. E aí vem a Baia e fala, não, mesmo se for malo, mesmo se for aquele que está emprestando dinheiro, no caso que tem um terceiro, e fala, Navashi, não, são os testemunhos, mesmo assim a gente não acredita. Por quê? Uma vez que está assinado, a gente fala que não. Mas o Malvê, se o Shtaramana, o Malvê, ele está cobrando o quê? Se é o Malvê que está dizendo que é Shtaramana, ele está cobrando o quê? Não, se ele próprio falou que ia mandar, mesmo assim, ele falou na vida florável, que a gente não acredita. Se está tudo assinado, que a gente não acredita. Amar Abishom Elevi. Asura le'adam she'yasher shtar parua betoch beito. Mishum shnemar, al tashken be'olech al kolah. Da mesmo passuco, fala Abishom Elevi, é proibida para alguém que prestou dinheiro guardar um contrato que já foi cobrado. Bemarava Mishmei Derav Amri, em Eretz em nome de Rav falaram, Im Aven Beadchar Chikeu, זה שטר המנה או שטר פסיב. ואל תקבל כבלה, זה שטר פרוד. אם הבן בידך רחיקהו כזה se afastado do que está de coisa errada na tua mão, é shtar amana ou shtar passivo. Shtar passivo é aquele que pede para o amigo como se, ele bota aqui que é um shtar que a pessoa pede para escrever que deve dinheiro, alguma coisa assim, que outros devem dinheiro para parecer rico nos olhos dos outros. É isso aqui de algum racho. Dever dinheiro para parecer rico? Ele bota aqui o seguinte, shtar piusim. שמבקש מחברו שאוהבו ונותן בו אימון, שיכתוב שטר חוב על עצמו, כאילו חייב כסף לזה שביקש, כדי שיראה עשיר בני הבריות. Pois é, alguma coisa assim. Shtar Amaná é isso que a gente falou. E Rav Kahana e Rabbi Yoshua ben Levi fizeram a drachá do mesmo passuco para proibir que os shtarot aqui, o shtar que já foi cobrado, esse tal, que não pode namorar, e fizeram, tem mais coloca sobre o que eles falaram, se é shtar Amaná ou se é o shtar cobrado. Mandem amar de shtar parua, qual é shtar Amaná? Quem fala que aquele shtar que já foi cobrado não pode ficar em casa, muito mais o shtar Amaná? Mandem amar de shtar Amaná, para shtar parua, lo. Demais, ele é a pshita de safra. Às vezes, aquele que prestou dinheiro precisa que aquele que pegou emprestado pague para o escriba, para aquele que escreveu o shtar. Então ele tem que provar que o shtar foi escrito também. Então, para quem falou que é shtar parua, que aquele não pode ficar, o shtar que já foi cobrado, muito mais shtar Amaná. Mas quem falou que é shtar Amaná que não pode, o shtar parua, o shtar que já foi cobrado, sim pode ficar, porque tem um porquê de ficar o shtar cobrado. E para falar com o sempre Sheinobuga, o livro de Torá, o Sefer Torá, ou Nevi Boktuvim, que não está que não está completo, que faltam letras, faltam palavras, etc. Ou que tem palavras e letras a mais. Amar Abiabi, até 30 dias pode ficar, daqui em diante não pode filmar. Não pode ficar uma coisa disso na sua tenda, quer dizer, um Sefer Torá que está com
letra abaixo, com letra faltando. Marav Nachman, Edim Sheamru, Amanah Hayud Varenu, Enemanim. Aqueles Edim que falam que esse estar, aqui, isso que a gente falou sobre esse estar, é tudo Amanah, quer dizer, ainda não foi concretizado, não são acreditados. Modah Hayud Varenu, Enemanim. Agora, que eles falam que a gente assinou sobre o estar, que esse cara que comprou e tal, mas isso aqui foi tudo uma como é que fala, que eles falam, que eles estão fazendo uma, antes da venda, um compromisso de compra e venda, vamos dizer assim. Aqui está falando sobre empréstimo. O outro, não, esse aqui a gente assinou, que eles estavam prometendo, estavam assumindo um compromisso de compra e venda, mas não que estavam vendendo, também não acreditaram. Fala Gumará, Mar Baravash Amar, Amanah Hayud Varenu Nemanim. Bodayud Varenu Nemanim. Fala Mar Baravash o seguinte: se ele falar que era Amanah, não acredito. Se ele fala que era Bodá, por exemplo, um compromisso, compromisso, uma promessa, complemento, sim, eu acredito. Mas estava qual o motivo dele fazer essa distinção? Hainitan Lekatev, Hailonitan Lekatev. Esse compromisso, essa promessa, complemento, a gente geralmente as pessoas escrevem. Então eles podem falar que eles estavam falando sobre isso porque é uma coisa que geralmente se escreve, mas a Maná não pode se escrever. Quer dizer, não se assina, certo? Vai minerar, beberab, nacham, tondorab, nacham, tanai, raio de varendo. Mal, se ele fala o seguinte: isso que a gente assinou, essa compra e venda que a gente assinou nesse contrato, tinha uma condição. E se ele fala se essa condição foi ou não foi feita, qual é o din? Será que a gente acredita ou não? Mudava a maná haidutama de kaakra listar. Hainabi kaakra listar. Quando a gente falou sobre o modal, sobre a maná, quando a gente falou sobre o compromisso com o sobre a maná, a gente foi o quê? Foi ver se eles realmente fazem esse estar, não fazem ser assinado. Hainabi, aqui também, aquele cara que testemunha que isso aqui tinha um Tanai, sobre esse estar, sobre esse contrato, tinha um condição sobre esse contrato. Kakar estar, geralmente a gente faz esse estar ou não, ou dele matanai, militachrita aí. Ou talvez a condição é outra coisa, e não tem a ver com esse contrato. O contrato é o contrato, e a condição é a condição. A Malei falou para Abnacham para Rava, que a Adlekamaledina, quando vieram na minha frente com esse din, com um caso parecido que fala sobre condições. Não, eu falei para eles, Zil kai mutanaichu vechotuladina. Vão lá e cumpram a condição que vocês estão falando e voltem aqui para o din, para a gente continuar com esse contrato. Fala, camarada. Ed Omer Tadai. Ve'ed Omer Edot Tadai. Você tem dois testemunhos. Um fala que tinha condição desse contrato, outro fala que não tinha. Amarav Papa, Tarbaio Bistara Ba'alia Kabasade. E os dois estão testemunhando sobre um contrato bom, vamos dizer assim. Ve'haide Kamar Tadai, Avelechad. Ve'ed Varav Shelechad, como está aí. E esse que falou que tem uma condição, é como se fosse uma nova testemunha, um novo testemunho que tem a condição. Aqui tem dois testemunhos assinando no contrato. Aqui tem um testemunho falando que tem condição. Uma testemunha não vai contra dois testemunhos. Mas que orava da Breda Raveshua, perguntou da Breda Raveshua para. E se for assim, a pergunta vai o nome. Se você vê o testemunho deles sobre a condição como um novo testemunho, mesmo se forem dois, aqui você tem dois assinando sobre o estar. Aqui você tem um novo testemunho de dois, mesmo que sejam os mesmos, falando sobre o Tanai. Você deveria falar que 2 e 2, em parte, fala que não tem Tanai nenhum, já que está escrito. Fala agora, ela, abrindo, Adelebeker Sadutai o Kato, Hainami, Lebeker Sadutai o Kate. Então, como é que a gente fala? É o seguinte, esses eles falam, quando eles falam que tinha uma condição, eles vêm e tiram a Edut deles aqui, já que eles são os mesmos, e colocam a Edut agora deles com uma condição condicionada a essa condição que tem no contrato. E quando um só faz isso, não tem força de fazer isso. Bem, que era Avuna Berida Raveshua, como era Avuna falou Raveshua, que um Ed que fala que tinha Tnai é acreditado, e
E aquele que está pegando, quer dizer, aquele que está comprando, ele não pode cobrar, ou não pode pegar esse contrato até que ele faça a condição. De acordo.